Senhor, eu quero te agradecer pela vida do nosso pastor Castro Lobão, Senhor. Que o Senhor tem usado ele de maneira itinerante e também tem usado aqui em nosso meio, Pai. O meu pedido é: use uma vez mais, com poder, como bem com autoridade. Fale com a tua igreja. Eu sinto em meu espírito que o Senhor tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Enquanto eu estava meditando na tua palavra esta tarde, o Senhor disse que não seria eu que estaria pregando hoje. Eu sei o porquê. Hoje o Senhor quer usar o teu filho. Use-o como canal de bênçãos. Fale com cada um, não te cales. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Quantos estão felizes com Cristo, diga glória a Deus. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui esta noite. E sem sombra de dúvidas, nós cremos que realmente o Senhor tem uma palavra para nós em nome do Senhor Jesus. Já gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo capítulo 17, versículo de número 16. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus, o que eu amo muito em nossa casa, irmãos, é a sensibilidade à voz do Senhor. E Deus sabe, é uma honra. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de número 16. Essa palavra a qual o Senhor vai falar com força conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vou ler mais uma vez. Pode voltar isso. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Você pode dizer um amém? Se assente glorificando a Deus. O livro de Êxodo, irmãos, é um registro tanto permanente como histórico dos relatos que o Senhor deixou para nos alcançar de maneira muito linda. Um Deus que se revela ao seu povo, da mesma maneira que o seu povo se aproxima, mas Deus se revela ao seu povo. E um dos maiores relatos que nós encontramos neste livro é a libertação que o povo de Israel recebe, com uma nação escolhida, sai de um período de escravidão e vão viver o que realmente eles foram chamados para viver. É uma terra de promessa, e uma terra boa, e uma terra próspera. E esses registros inspirados por Deus, para não se ater somente o livro, para a gente mergulhar no que Deus tem para esta noite. Todas as lições deste livro, que é um chamado de Deus, chamado para sair daquilo que prende, daquilo que escraviza, daquilo que paralisa, para viver debaixo da palavra que Ele tem liberado sobre cada um deles. E é bem verdade que cada lição deste livro nos acompanha neste século 21, nos trazendo importâncias, principalmente capítulo 17, onde o contexto que eu
fala aos irmãos aqui esta noite é do versículo 8 até o versículo de número 16. E o que acontece nesse contexto, fazendo um pano de fundo bem simples, é uma guerra. E quem de nós, independente do seu cargo eclesiástico ou seu nível espiritual, quem é de nós que não passa por guerras, não passa por batalhas? E nesse contexto, esta é a primeira guerra que Israel vai usar a espada. Dentre as 5 guerras que Israel vai lutar, esta é a primeira, que eles vão ter que segurar na espada. E eu digo isso pelo fato que a primeira guerra que eles vão enfrentar é Deus que vai lutar por eles. Deus envia o libertador, e Deus toma controle e peso de arrancar o povo do jugo de escravidão. Então a proposta de Deus é: enquanto vocês observam o meu agir, eu lutarei por vós. Só que essa guerra do capítulo 17 não é uma guerra que eu apenas assisto Deus lutar, mas é uma guerra que eu preciso me posicionar e lutar com Deus. E nesse contexto, nesta guerra, eles estão inseridos em um deserto, um espaço geográfico chamado Refidim. E qual que é a proposta da guerra? Moisés se aproxima de Josué e libera uma palavra, e a palavra é: escolhe homens e peleja contra Amaleque. Enquanto vocês vão sacar da espada e pelejar contra Amaleque, Arão e Hur e Moisés sobe até o cume do outeiro, levanta suas mãos em direção à guerra. Enquanto as suas mãos estão levantadas, o povo tem vitória para a glória de Deus. Mas quando as mãos de Moisés se abaixam, o povo começa a perder uma guerra. E todo o texto é interpretativo e nos faz pensar que não é uma guerra somente física, mas é uma guerra também espiritual. Ao mesmo tempo que eu saco da espada, eu preciso levantar as minhas mãos para interceder, para ter vitória. Então, enquanto Josué com os homens de guerra sacam da espada, Moisés com as mãos levantadas começa a interceder ao Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. E para fechar o pensamento, depois que ele levanta as mãos, Josué saca da espada com os homens, a guerra é vencida para a glória de Deus. Eu libero a primeira palavra. Depois que a guerra é vencida, diz o texto que Moisés levanta um altar a Deus, e naquele altar, o texto diz que uma bandeira é erguida depois da guerra. E isso nos chama atenção, porque em toda a Bíblia Sagrada, Cristo é revelado de alguma forma. E no livro de Êxodo, Moisés vai expressar apontando para Cristo, dizendo: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. E eu vou melhorar isso aqui. Bandeira na Bíblia aponta para vários fatores. Há uma expressão em hebraico que, trazendo para o português, é uma expressão chamada estandarte. E estandarte significa unidade de combate. Só que a expressão bandeira também é apontado para outra palavra chamada insignia, que significa emblema, sinal, aviso de perigo. Em outras palavras, quem olha para aquela bandeira sabe que existe um significado. Quando nós olhamos para a bandeira do Brasil, pelos formatos, pelas cores, a gente sabe que é a bandeira do Brasil. Quando a gente olha para a bandeira dos Estados Unidos, pelas cores, formato e forma, a gente sabe que é a bandeira dos Estados Unidos. Em outras palavras, quem passa pelaquele ambiente e adentra no deserto de Refidim e observa aquela bandeira levantada, eles sabem pelo formato, pelas cores, eles sabem que uma batalha foi travada. Mas pelo sinal da bandeira, eles também sabem que além de ter uma batalha travada, houve também uma vitória para a glória de Deus. Vou repetir isso aqui. Quem passa pelo deserto de Refidim
vê o altar montado e a bandeira levantada, sabe que uma batalha foi travada, mas também sabe que houve uma vitória para o povo de Deus, para a glória de Deus. E a primeira palavra que eu libero nesta mensagem para alguém que veio ouvir a voz de Deus é: uma bandeira vai ser levantada. Alguém já até levantou a mão ali. Uma bandeira vai ser erguida dentro da sua casa. Uma bandeira vai ser erguida no meio da sua família. Uma bandeira vai ser erguida no meio do seu trabalho. Pastor, o que é isso? Só Deus sabe as batalhas que você está enfrentando. Só Deus sabe as guerras que você está enfrentando. E quem olhar para você sabe que você está passando um processo de guerra, um momento difícil, mas eu vim profetizar sem medo de errar. Quem um dia olhou para você e viu você debaixo de guerra, vai ter que ver uma bandeira levantada no meio dessa guerra. Alguém levantou a mão, vou liberar a palavra. Quem olhou para você sem dormir, sem se alimentar, cansado e exausto no meio da guerra, vai ter que observar em 2025 uma bandeira levantada, e quem olhar vai dizer: a batalha foi travada. Parecia que ia morrer, parecia que ia perder a guerra, mas Deus concedeu vitória para honra e glória. Eu já senti o peso da palavra, eu vou liberar. Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu dizer para alguém: essa guerra não é para a vida toda, essa batalha não é para a vida toda. Deus manda eu dizer para alguém: o tempo de levantar a bandeira vai chegar. O pastor Ramon pegou de pé. O tempo de levantar a bandeira vai chegar. E quem veio ouvir a voz de Deus, Deus está falando na casa: essa batalha vai ser vencida, essa guerra vai ser vencida, porque quem está com você nunca perdeu uma batalha. E o segredo é: depois da guerra vai ter o altar, depois da guerra vai ter bandeira, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. A bandeira se levanta. Se a bandeira se levanta, estou sentindo Deus, significa que a proposta do texto é guerra. Só que o versículo que a gente leu mexe com a nossa alma. Por quê? Porque Deus faz um juramento. Deus faz um juramento, pastor Ramon. E qual que é o juramento? Vai ter guerra contra Amaleque, de geração em... Vamos lá. Vai ter guerra contra Amaleque de geração em... Isso nos faz pensar. Como eu disse, todo o texto é interpretativo. Nos recai sobre nós um processo chamado iluminação, que é quando Deus abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar pelos olhos espirituais algo que o Senhor quer nos transpassar através do texto. E o que a gente enxerga aqui? Que Amaleque morreu aqui no capítulo 17. Morreu ao fio da espada. Só que a intenção de Amaleque não morreu. O exército de Amaleque morreu no capítulo 17. Mas se assim eu posso nomenclar, o espírito de Amaleque permanece vivo até nos dias atuais. A intenção de Amaleque permanece viva até nos dias atuais. Por quê? Deus fez um juramento: vai morrer uma geração, vai nascer outra geração, e você toda vez vai ter que lutar contra a intenção de Amaleque. Em 2021 você lutou contra Amaleque. Em 2022 você lutou contra Amaleque. 23, 24 e este ano, se você ainda não lutou, pode esperar, você vai ter que lutar contra Amaleque. Para você entender a proposta de Deus e o porquê dessa luta que não cessa, a gente entende uma verdade: Deus precisa preparar o seu povo para enfrentar o inimigo. Deus precisa forjar o seu povo para enfrentar o inimigo. E a primeira coisa que Deus vai fazer é o quê? Mudar a bússola do povo. Segundo, Deus vai mostrar para eles com quem eles estão lutando. Terceiro, Deus vai dar direção de como vencer essa guerra. Quem está comigo diz glória a Deus. Então a primeira coisa que Deus vai mover no texto é mudar a bússola do seu povo. E o que é mudar a bússola? Também significa mudar a rota, mudar o sentido, mudar a direção. Por quê, pastor? O povo estão vivendo no Egito. Estão vivendo aonde, irmãos? Aonde? E no espaço geográfico
Egito sempre tem um caminho de descida. Lembra algumas partes da Bíblia que diz: e desceu ao Egito, e desceu ao Egito. Então o Egito tem um caminho de descida. Então esse povo está há muito tempo só tomando o caminho de descida, pisando em tijolos, sendo escravo, humilhado, sempre tomando o caminho de descida. Só que é um povo que está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma promessa. E que palavra é essa? Que promessa é essa? Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, a tua descendência darei essa terra. Então quando a gente recai sobre o texto, parece que não tem lógica. Por quê, pastor? É um povo que está descendo, mas tem uma promessa muito grande para ser vivida. É um povo que está tomando o caminho, só que está debaixo de uma palavra. Olha para cá para você entender. Então o Senhor precisa fazer uma coisa, e a proposta é: para vencer Amaleque, precisa mudar a bússola. Porque Canaã é um caminho de subida. Então eu preciso pegar quem está descendo e fazer subir para a glória de Deus. E qual é o processo? Como é que Deus vai fazer com que o povo mude a bússola? Para que a bússola seja mudada, se faz necessário passar pela Páscoa. Eu já faço uma ponte por aquilo que está por vir. Coloque para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 12, versículo de número 11. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Olha a Páscoa: e assim que vocês devem comê-lo. Aqui é o sacrifício, é um cordeiro, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, cajado na mão. Comam depressa, esta é. Então o Senhor, para fazer com que eles tomem um caminho de subida em direção à promessa, para que eles estejam preparados para vencer Amaleque, precisa passar pela Páscoa. E qual que é um dos maiores princípios que o Senhor está nos revelando aqui esta noite? Para tomar o caminho de subida, para vencer a intenção de Amaleque, para vencer este exército de Amaleque, você precisa passar pela Páscoa. E a ordem de Deus é: separe um cordeiro por família, todos comam com ervas amargas, comem depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. E só há uma maneira de o povo vencer o adversário e tomar o caminho de subida, é internalizando o cordeiro. Lembrando os irmãos que a expressão internalizar é pegar o que está fora e colocar do lado de dentro. Vou repetir: é pegar o que está fora e colocar do lado de dentro. Sabe que Deus está ensinando para que vocês possam parar de descer e tomar o caminho de subida e vencer o obstáculo de Amaleque. O cordeiro não pode estar do lado de fora. O cordeiro precisa estar do lado de dentro. Só há uma maneira de vencer a intenção de Amaleque, é quando eu tenho a convicção que o cordeiro está morando do lado de dentro. Só há uma maneira de eu vencer, quando eu sinto e sei que o cordeiro está fazendo morada do lado de dentro. Aí João Batista está pregando nas margens do Jordão e está dizendo: arrependei-vos, é chegar no reino dos céus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. De repente João para o sermão, ele olha para o lado, está se aproximando alguém, e quando ele para o sermão, ele começa a observar e começa a bradar no meio do sermão: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém já está entendendo? Por isso está glorificando. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí a gente começa a entender que para vencer a intenção de Amaleque, Cristo não pode estar do lado de fora da nossa vida. Cristo precisa estar na centralidade das nossas vidas. Para mim vencer a intenção de Amaleque, Cristo não pode estar longe, Cristo precisa estar perto. E eu libero uma palavra de Deus aqui esta noite. A gente precisa entender
aonde Cristo precisa estar em nossas vidas, aí Deus vai dizer: quer tomar o caminho de subida? Quer vencer o espírito de Amaleque? Quer vencer a intenção de Amaleque? O cordeiro precisa fazer morada do lado de dentro. Eu vou liberar a palavra. Eu nunca vi um povo parar, sendo que o cordeiro está do lado de dentro. Em outras palavras, ninguém para um povo que sabe que o cordeiro faz morada do lado de dentro. Essa mão que você levantou, não abaixe. Eu venho com uma palavra, e a palavra é rema. Deus te trouxe aqui nessa quinta para dizer para você: o inferno não pode te parar, potestade não pode te parar, a fofoca não pode te parar, a mentira não pode te parar, o desdenho não pode te parar, porque a gente sabe que o cordeiro está fazendo morada do lado de dentro. Pastor, e como eu vou internalizar o cordeiro? Paulo vai dizer: quando nós vamos participar da ceia, fazemos em memória de Cristo. Então a gente come do pão, é da carne do cordeiro, a gente bebe do vinho do sangue, que é o sangue do cordeiro. Todas as vezes que a gente se assenta na mesa para participar da ceia, nós estamos pegando o cordeiro do lado de fora e estamos colocando do lado de dentro. Eu não sei quem é que vai pegar o que é a tua incapacidade perto do cordeiro que faz morada do lado de dentro. Aleluia! O que é esse teu medo perto do cordeiro que faz morada do lado de dentro? Eu vim liberar uma palavra para quem veio adorar. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se o cordeiro faz morada aí dentro, o inferno não te para, o diabo não te para, o adversário. Eu vim pregar para uma geração que sabe que o cordeiro faz morada. Só onde faz morada, deixa eu ver. Abre a sua boca e jubila o nome dele. O cordeiro precisa fazer morada. Então, quando eles vão internalizar o cordeiro, eles começam a tomar o caminho de subida. E quando eles saem do Egito, eles estão indo em direção a uma caminhada de 50 dias para se cumprir Pentecostes, entrega de mandamentos, entrega das tábuas. E para mim, isso é muito maior do que só pisar em Canaã, porque é os mandamentos que me aproximam, porque me atrai uma obediência, e quem obedece desfruta de tudo que o Rei dos Reis tem preparado para nós vivermos. Então a terra pode ser boa, a terra pode ser próspera, mas se não tiver obediência, a terra pode manar leite e mel, a terra pode ser próspera, mas se não tiver obediência, não faz sentido. Então, quando eles tomam esse caminho, depois que o cordeiro faz morada, eles se encontram com Amaleque. Você precisa entender isso aqui. Eles se encontram com um dos seus maiores adversários, e Deus vai responder. Alguém aqui agora, pastor Ramon, porque depois que muda a bússola, eles precisam saber com quem eles estão lutando. E Oséias no capítulo 4, versículo 6 nos revela uma verdade: o povo perece por falta de conhecimento. Então não é só colocar o cordeiro, eu preciso saber com quem eu estou lutando. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue vencer as guerras? Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue sair do mesmo espaço, do mesmo lugar? É porque a gente não tem ideia com quem a gente está lutando. A gente não vence, nós não temos vitória, porque a gente não sabe com quem a gente está lutando. Eu preciso te explicar isso aqui. Projeta para mim, por gentileza, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Eu vou mostrar para você quem que é Amaleque, o porquê que a gente tem que pôr o cordeiro, porquê que essa luta não para, porquê que é de geração em geração. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembre-se dos amalequitas, fizeram num caminho quando estavam saindo do... Lembra que eu disse? Coloca o cordeiro do lado de dentro, toma o caminho rumo à promessa. Só que agora eles vão entrar nesta batalha. Versículo 18. E saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando estavam abatidos, cansados,
atacaram na retaguarda, todos desfalecidos que vinham atrás, e não temerá Deus. Volte o 18, por gentileza, o 18. E saíram ao encontro de vocês, aonde, irmãos? Aonde? Porque Amaleque não ataca quem está fora do caminho. Amaleque só ataca quem está no caminho. Pastor, e quem que é Amaleque? Quando vocês estavam o quê? Diga, abatidos. Irmão, sente o peso dessa palavra. Estavam o quê? Que mais? E atacaram aonde? Este é Amaleque. Amaleque não te ataca quando você está forte. Amaleque te ataca quando você está abatido. Meu corpo está arrepiado aqui. Amaleque não te ataca quando você está com vigor lá em cima. Amaleque te ataca quando você está cansado. Amaleque, ele é tão covarde que ele não te ataca pela tua frente. Amaleque gosta de atacar pelas costas. Amaleque, ele é tão ruim, que ainda diz no versículo 18, que além de te apegar abatido, cansado, desfalecido, ele não teme a Deus. E deixa eu liberar essa palavra. Amaleque, ele não olha para a carga eclesiástica, ele não olha para a unção que você tem, ele não olha para o seu poder aquisitivo, e muito menos para a roupa que você veste. Amaleque está interessado em atacar quem está no caminho. Amaleque está interessado em quem colocou o cordeiro do lado de dentro e está em caminho da terra prometida. Eu vou repetir isso aqui. Amaleque não pega quem está dormindo, quem está parado, quem está estacionado. Amaleque vem perseguir quem está cansado, mas está no caminho da promessa. Está abatido, mas está no caminho da promessa. Está fadigado, mas está no caminho da promessa. Eu vim liberar uma palavra para quem está sentindo o peso do que Deus está liberando na casa. Amaleque só está te atacando porque ele sabe que fez chuva, fez sol, veio o deserto e veio o vale, e você não desistiu do caminho da promessa. Alguém levantou a mão ali para pegar. Amaleque sabe que se ele te pegar cansado, fadigado, é muito mais fácil pegar cansado para você sair do rumo da promessa. Mas eu vim pregar para uma geração que está na casa sentindo graça, e a palavra é: Amaleque não vai tirar o caminho da promessa. Amaleque não vai mudar a tua rota. Levante a sua mão mais alto que você puder. Deus manda eu dizer para alguém: Amaleque tentou te pegar na tua fraqueza, no teu cansaço, para dizer: sai da promessa, abandona a igreja, abandona a chamada, abandona a promessa. Mas Deus está fortalecendo o povo, porque antes de Amaleque me atacar, o cordeiro já faz morada. Ele que me sustenta no caminho, é Ele que me levanta. Eu sinto uma glória de Deus no ambiente, e Deus manda eu dizer para alguém: o inimigo sabe da tua fraqueza, ele sabe quando você está cansado. Amaleque, ele olha para você e ele fala: quando tiver discussão eu entro, quando pensar em desistir eu entro, quando pensar em jogar toalha eu entro, quando pensar em chutar o balde eu entro. Mas uma coisa Amaleque se esqueceu: que o juramento da guerra não é minha, o juramento da guerra é de Deus. E lá vai outro detalhe: ele pode se levantar, mas não consegue vender o cordeiro que faz morada dentro de nós. Quantos recebem essa palavra? Abre a boca para adorar. Amaleque olhou para você e disse: esse ano eu paro ele. Esse ano eu paro ela.
Esse ano eu vou calar a boca profética. Esse ano eu vou calar o cântico novo. Eu vou aproveitar que lançaram aquela palavra que abriu uma ferida, e vou entrar na vida dele agora. Eu vou aproveitar aquela rejeição e vou travar a vida dela agora. Mas eu vim pregar para um povo que não está no domínio de Amaleque, mas está sobre o domínio do Cordeiro que faz morada antes de pisar na guerra. Essa mão que você levantou, não abaixe, e com muito carinho, muito respeito, encoste no ombro de alguém e diga para essa pessoa: o Cordeiro é muito maior do que a intenção de Amaleque. O Cordeiro que faz morada é muito maior do que as artimanhas do adversário. Olha para cá, recebe da glória com entendimento. Deus manda dizer para você: Ele te viu cansado, Ele te viu fadigado e disse: eu vou parar, eu vou matar. Mas olha você adorando aqui essa noite, é Deus dizendo: o Cordeiro grita mais alto, essa guerra já é vencida para a glória de Deus. Amaleque não vai te parar. Do Cordeiro, existe um pensamento judeu que eles vão caracterizar quem Amaleque é. Repito, um pensamento judeu, que em cada letra do nome Amaleque existe um significado. E as letras são: primeira, um Ai de Ícar. Segunda letra é um Men de Megamator. Terceira letra é um Lamed de Leharinish. E a quarta e última letra é um Kof de Querilute. Em todas essas palavras, Ícar, Megamator, Leharinish, Querilute, sempre tem um significado sobre quem Amaleque é. E quem Amaleque é para Juneu? Ícar significa principal, Megamator significa objetivo, Leharinish significa introduzir, e Querilute significa frieza. Pastor, quem é Amaleque? Aquele que tem como objetivo principal atacar pelas costas, no momento da fraqueza, introduzir frieza. Amaleque quer te esfriar. Amaleque quer esfriar você. Ele quer diminuir a intensidade do seu glória a Deus. Ele quer diminuir o fervor que você vem para a casa de Deus. Amaleque quer diminuir a tua intensidade nas escrituras, na consagração. E qual que é a proposta dele? Se eu esfriar, não vai cantar como canta. Se eu esfriar, não evangeliza como evangeliza. Se eu esfriar, vai desistir do filho. Se eu esfriar, vai desistir do casamento. Então o objetivo principal de Amaleque é esfriar quem está rumo à promessa presente no caminho, com o Cordeiro do lado de dentro. Quando eles percebem quem é Amaleque, Deus mostra quem é eles de verdade. Deus vai dar uma estratégia na guerra. Então eles colocam um cordeiro, entende quem é o adversário, como ele age, como ataca. Agora Deus vai dar direção para eles vencerem a guerra. Coloca para mim, por gentileza, Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 10. Primeira coisa, Deus vai mostrar uma realidade. Você precisa sacar da espada para vencer Amaleque. Olha para cá, Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. E qual que é a ordenança? Escolhe homens, desce para o arraial. Enquanto vocês descem, eu levanto as minhas mãos e vou interceder para que essa guerra seja vencida. Ele lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte, para o alto do, vamos lá, para o alto do, e a gente fecha a mensagem. Moisés está ensinando uma lição. Enquanto eu estou com as mãos levantadas, você precisa saber como vence a guerra. E como é que vence a guerra? Primeiro, saca da espada e desce para lutar contra o adversário. Vou repetir: saca da espada e desce para lutar contra o adversário. Olha para cá, a gente fecha essa mensagem aqui. Tira a espada da bainha,
e desce para enfrentar aquele que quer te matar. Tira a espada da bainha e vai guerrear contra aquele que quer introduzir frieza. Tira a espada de onde está guardada e vai enfrentar aquele que quer parar a voz profética, o chamado, o propósito, o caminho de subida, a promessa que Deus prometeu. Lá vai a palavra para quem está ligado. Você precisa sacar da espada. Por quê? Quando eu fui tirar vocês do Egito, eu lutei por vocês e ainda derramei uma palavra: nenhuma unha ficará na mão de Faraó. Mas essa guerra aqui, eu estou no controle, mas você precisa agir para vencer esse adversário. Não é uma guerra assistida, mas é uma guerra de posicionamento. Enquanto eu tirar a espada e ir guerrear, Deus vai conceder vitória para a glória de Deus. Coloca para mim Hebreus capítulo 4 versículo 12. Josué saca da espada, e quem está ligado vai pegar, e desce para o arraial pelejar, porque a gente sabe que o inimigo não resiste a uma palavra afiada que carregamos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante, alguém já pegou, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar o pensamento e propósito do coração. Lá vai palavra, é Deus dizendo: só há uma maneira de você vencer a frieza, de você vencer Amaleque, é quando você saca da espada o verbo vivo que desceu do céu. Essa mão que você levantou, não abaixe. Deus manda eu dizer para missional aqui essa noite: a frieza está tentando te pegar, mas Deus está dizendo: saca da espada e vai para cima, saca da espada e vai para cima, saca da espada. Lá vai, você tem duas opções: ou deixa Amaleque te esfriar, ou saca da espada e desce no arraial, desce no arraial, desce. Só quem vai sacar da espada, eu vim liberar. O adversário não vai te esfriar, o inimigo não vai te esfriar. O teu casamento é de Deus, a tua família é de Deus, o ministério é de Deus. Deus está dizendo: saca da espada, saca da espada, saca da espada. E desce para o arraial. Mas ele levanta as mãos, e eu encerro agora. Quem está comigo diz amém. Quando ele decide enfrentar, porque eles não querem morrer, não querem perder a promessa. Quando eles sacam da espada, eles sabem do poder que ela tem. Mas essa espada funciona complementada com outra ação chamada oração. E a oração, já que o culto é racional, a oração que faz com que Deus apague o incêndio. Então não é só sacar da espada, mas também é levantar as mãos. Alguém entendeu? Vou repetir. Não é só sacar da espada, mas é também levantar as mãos. É Deus dizendo: ao mesmo tempo que você se posiciona e age, ao mesmo tempo você levanta a mão e intercede. E na batalha ninguém luta sozinho. Enquanto uma geração tem um dom para ação, outra geração tem um dom para interceder. E isso é o corpo de Cristo, muitos membros unidos fazendo funções diferentes. Eu já vou liberar, que eu não estou aguentando aqui com o meu coração. Deus manda eu dizer para você: nessa guerra você não peleja sozinho, nessa batalha você não está sozinho. Existe mãos levantadas sobre você. Lá vai a palavra para encerrar. Deus manda te dizer: nessa guerra vai ter duas coisas: suporte, mas também vai ter base. Pastor, me prova. Lá vai no versículo de número 12 do capítulo 17: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele. O que é isso? Nem todo mundo aguenta ficar de pé a guerra inteira, nem todo mundo
mundo aguenta ficar de pé a batalha inteira. O cansaço chega para todo mundo. O cansaço chega para pastor, para missionário, para diácono, para quem frequenta culto. O cansaço chega para todo mundo. E lá vai a palavra: se for para descansar, se for para dar uma paradinha entre aspas, que seja em cima da rocha. Alguém entendeu ali? Se for para dar uma descansada na guerra, que seja em cima da rocha. É Deus dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Se você estiver cansado na guerra, eu sou o teu colo, eu sou o teu sustento, eu sou a tua base. Pastor Ramon, além de ter base, vai ter suporte, porque a mão pesou. E se a mão abaixar, não tem vitória. Se a mão abaixar, não tem conquista. E aí? Deus precisa enviar suporte. E quem está com Moisés? Arão e... Para encerrar, coloca Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. A mão pesa. Arão segura de um lado, Ur segura do outro. Aí eu entendo a palavra. É melhor serem do que? Porque o maior pagamento pelo seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai daquele que estiver só, porque se cair não tem ninguém que levante. Essa palavra é para alguém que está batendo cabeça e querendo lutar sozinho. Chegou a hora de você abrir a tua boca. Me perdoa a expressão, mas eu sou da casa. A gente abre a boca para falar muita coisa, mas não abre a boca para pedir ajuda. Deus manda eu dizer para alguém: até quando você vai tentar segurar o peso do cajado? Até quando você vai tentar sustentar essas mãos? Deus está dizendo: abra a sua boca e grite a ajuda e o socorro que você precisa do lado de dentro. Você pode se pôr de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e fechasse os teus olhos. Com os olhos fechados, com a mão no seu coração. Hoje é o grito daquele que precisa de base e suporte. Deus veio para te trazer descanso aqui esta noite. Deus veio para te trazer suporte. Deus manda dizer para alguém: Arão e Ur está chegando para te ajudar. Arão e Ur está chegando. E quem são esses? Aqueles que em vez de pisar, vão segurar as suas mãos para vencer esta guerra. E eu vou orar por você nesse momento. Nossos irmãos vão adorar. Eu gostaria que você recebesse isso aqui que está saindo do altar. O Cordeiro de Deus faz morada aí dentro. Amaleque se levanta todos os anos, ou talvez toda semana, para tentar te esfriar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: quando Amaleque se levantar para tentar te esfriar, não se esqueça da espada que você carrega. Não se esqueça da base que você tem, que a rocha é Cristo. Não se esqueça dos teus amigos Arão e Ur que Deus colocou no teu caminho. Para de segurar essa dor para você. Para de segurar essa ferida para você. Deus já colocou Arão e Ur no teu caminho. Deus está dizendo: abra essa boca e seja transparente, amiga, para essas coisas. Amigo não é só para sorrir com você, mas amigo é para chorar junto com você. Hoje é noite de você fazer uma terapia celestial, se assim eu posso dizer. É noite de colocar para fora. É noite de falar: Pai, eu não estou aguentando segurar o cajado, eu não estou aguentando levantar as minhas mãos, eu não estou aguentando ficar de pé, eu acho que eu vou perder a guerra. Enquanto você dá esse desabafo na presença, Deus está dizendo: o Espírito Santo está levantando as suas mãos. A rocha que
de Jesus, todo espírito de Amaleque, todo espírito de frieza, bate em retirada agora. Nós nascemos do fogo e não nos contentamos com fumaça. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Frieza não existe mais, o Cordeiro faz morada. Eu vou deixar você adorar. Recebe, recebe.